Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o papai Fabrício, o pai da Alice! Figurinha carimbada. Cheguei, Alice. E hoje nós estamos aqui para estudar ciências. Isso, muito bem. Ciências. Essa apostila de ciências, fase número 1. Alice que está no primeiro ano. Quantos anos, Alice? 6 anos. Isso, Alice, dia 11 de março do ano que vem, de 2019, ela vai fazer 7 anos. Muito bem. Hoje, então, senta direitinho aí, Alice. Nós vamos ter prova de ciências e teremos que estudar. Ô, louco, meu. Alice tá meio doentinho. E teremos que estudar sobre o meio ambiente. Olha só que legal, pessoal. O meio ambiente. O que existe no meio ambiente? E aí, a gente já fez aqui um resumo. Eu fiz um resuminho aqui, que a gente faz uma aulinha aqui, muito legal. Esse é um tipo de aula que nós podemos interagir com nossos filhos e fazer com que eles aprendam de uma maneira mais legal, aprendam brincando. Certo? Você gosta de estudar comigo? Sim! É legal? Sim! É muita brincadeira? Sim! E fica fácil? Sim! Entender? Então, vamos começar? Vamos lá. Então, nós vamos falar, Alice, sobre o meio ambiente, certo? Certo. Olha lá, o meio ambiente. Além das plantas que são consideradas seres vivos, quais os outros fatores que tem nesta imagem aqui? Deixa eu mostrar para o pessoal. Vamos. Quais os outros fatores que aparecem nessa imagem? Mas Então, o que é fatores? vamos lá, calma aí, já vamos explicar tudo pro pessoal. Ó. Além das plantas, que são consideradas seres vivos, quais são os outros fatores que aparecem nessa imagem? Você sabe por que esses elementos são importantes para a vida no planeta? Ah, fatores. Lembra que eu expliquei ontem sobre o meio ambiente? Que ele é composto de vários ambientes, com Sim. vários fatores, Sim. que pode ser Ar, o ar, água, a água e o solo. e o solo. Você viu que legal? A gente fez, ó, o ar, a água E o solo. e o solo. Muito bem! São só 3. E você sabe por que eles são importantes, Alice? Você lembra? Não. Não tem problema se não lembrar, porque agora é a hora do show da Alice Poderosa, estudando o meio ambiente. Então, olha só, o meio ambiente ele é formado por tudo que está ao nosso redor. Os seres vivos, os fatores não vivos. Nossa, o que são fatores não vivos? De novo. O ar, a água e o solo. E o solo. Muito bem! E também, então a gente sabe que o meio ambiente é formado por tudo que está ao nosso redor. Então são os seres vivos, que são as plantas, os animais, os micro-organismos, certo? As bactérias. As bactérias, micro-organismo, muito bem. E elas podem ser bem pequenininhas que não dá para ver com os nossos olhos. Os fatores não vivos que compõem o meio ambiente, que são O ar, a água e o solo. e o solo e os objetos construídos pelo homem. Você sabe algum exemplo de objetos construídos pelo homem? sei. Fala lá, pessoal, Alice. A casa. A casa, Deixa eu ver mais. os prédios, as pontes. As cavernas, pai? As cavernas? Não. É, os homens das cavernas, mas as cavernas existiam. As estátuas, As estátuas, as pontes. sim. É isso A daí. cachoeira. A cachoeira é construída pelo homem? Não. Não foi boa. Não. Tá bem? Não. Passa, vai ficando. Vamos lá. Então, ó, os objetos construídos pelo homem é tudo que teve ação dele, tudo que não existia e o homem foi lá e construiu. Ele fez acontecer. Então, vamos lá. Você mora numa casa? Sim. Sim, tem gente que mora em apartamento, em prédios, certo?
Tem gente que passa por pontes em cima de rios. E para atravessar o rio, o homem foi lá e construiu uma ponte. Tem gente que tem estátuas dizendo lá que tem lá Independência ou morte de Dom Pedro, no grito da independência, às margens do rio Ipiranga. E vamos lá. Então, nós sabemos então que o ambiente é formado por tudo que está ao nosso redor, certo? Certo. E ele é formado por seres vivos, por fatores não vivos. Quais são os fatores não vivos? Esse que é o mais importante para a gente saber. Quais são? Eu sei. São 3. A 3. Os fatores não vivos. O ar. O ar. A água. A água. E o solo. E o solo. Muito bem. O planeta Terra, pessoal, tem condições de existência porque ele apresenta esses 3, que são o ar, a água e o solo. Então, o planeta Terra tem condições para a existência da vida porque ele tem 3 coisas. O ar, a água e o solo. E o solo. Muito bem, que legal. Já foi, olha, pessoal, a nossa primeira parte do estudo. E agora, nós vamos saber a importância de cada um desses 3 elementos, desses 3 fatores. Vamos saber E a água e o solo. qual é a importância do ar para a vida? Sim, vamos. Você que está aí, calma, Alice. Você que está aí nos assistindo, você sabe por que o ar é importante? Vou dar um tempo para você pensar. Então, se você ainda não descobriu, vou fazer uma experiência com você. Vamos lá? Alice vai fazer, eu vou falando e a Alice vai fazer e vocês vão prestar atenção. Alice, então, tampa a boca. Só a boca. Agora você tampa o nariz. E não deixa, ó, presta atenção, não deixe o ar entrar. Alice consegue viver por muito mais tempo? Ela consegue, se ela tampar de verdade e não deixar o ar entrar, pode parar, Alice. Se ela não deixar o ar entrar, ela consegue respirar. Então o ar é importante. Certo, Alice? Certo. Então o ar é importante para a nossa respiração. Primeira coisa, para os seres vivos, aqueles que respiram, eles precisam do ar. Mas eu vou contar para vocês uma coisa muito legal. Todo o planeta Terra, você sabe que o planeta Terra ele é redondo. Vamos pensar que isso aqui é uma esfera redonda? Uma esfera. Uma esfera redonda assim. Ele é redondinho, aqui ó, redondo. Muito Em volta dele, ele é cheio de gases. Eles são visíveis ou invisíveis, esses gases? Invisíveis. Você não consegue vê-los. Eles são invisíveis. Composto por vários gases importantes para a vida, certo? Certo, Alice? Certo. Como, por exemplo, 2 gases muito importantes. Um é importante para a nossa respiração. Ele é chamado de Oxigênio. oxigênio, meu. O oxigênio, ele é muito importante. Se você não sabe, agora você está sabendo. Que sem oxigênio, os seres humanos, eles não conseguem viver. Conseguem ou não? Não. E tem um outro tipo de gás, que ele é responsável pela alimentação das plantas. E a Alice às vezes fala o nome dele errado. Vamos ver se ela vai saber agora. Ele é o gás... Carbônico. Gás carbônico, meu. O gás carbônico. Então você presta atenção o que acontece. Você respira, puxa o oxigênio e solta o gás carbônico. As plantas utilizam ele para viver. Então é certa a resposta. Muito bem. Muito bem.
Então, o ar é importante para a sobrevivência da vida. A Terra, o planeta Terra, ele é composto por vários gases ao seu redor. E eles são visíveis ou invisíveis? Invisíveis. Invisíveis. Você não consegue vê-los. Nossa, olha lá a Dita. A Dita tá querendo estudar. A Dita é nossa papagaia, anilhada, muito legal. Ela é um ser vivo. Sim, gente. E se não tivesse oxigênio, será que ela conseguiria viver? Não. Não. Nem as plantinhas, nada ia viver, porque não ia ter a sequência de alimentos. O oxigênio, não ia ter a produção do gás carbônico, elas não iam conseguir se alimentar. A água, você sabia que a água ela tem oxigênio? Não. A água também tem oxigênio. Porém, o importante é saber que o planeta Terra é envolvido por gases que não são visíveis. Como, por exemplo, de gases, dois. O Oxigênio e o gás carbônico. Muito bem. Agora vem uma pergunta muito legal. É fácil aprender isso, gente. Uma pergunta muito legal. Vocês estão vendo que essa folha está parada, certo? Agora, tem um movimento do ar que vai fazer ela mexer. Presta atenção. Lógico que eu estou fazendo com a boca. Mas vamos dizer que esse movimento não fosse com a minha boca. O nome do movimento do ar é o... Vento! O vento! Então, o movimento do ar é dado o nome dele de... Vento! Vento, ó. Então, vamos dizer que ele estivesse parado e eu não estivesse assoprando. Faz de conta que eu não estou assoprando. É só para você entender, ver como é que acontece. É um tipo. O vento vai batendo aqui, ó, e vai fazendo ele se movimentar. Esse vento, lógico que foi pela minha ação. Eu que causei ele. Mas vamos dizer que não fosse a minha ação, fosse a natureza. O movimento do ar é dado o nome de... Vento. E a gente pode ver o vento. Me dê um exemplo de alguma coisa que a gente possa ver o vento. Ver não, saber que tem o vento, porque ver a gente não consegue ver, né? Como assim? Tipo o tipo das pipas? A pipa, muito bem. O catavento? O catavento. Olha só que legal. Uma pipa no ar, ela só consegue subir quando tiver... Vento. O catavento vai se mexer quando tiver... Vento. Muito bem. E as arvorezinhas, quando elas estão mexendo, é o... Vento. Muito bem. Então, o movimento do ar é dado ao movimento do ar é dado... Opa, perdão, é nome? Vento. Vento. Então, o ar se movimenta e seu movimento é chamado de... Vento. Você percebeu que eu repeti várias vezes? E aí entrou na cabecinha dela. Então, o ar se movimenta e o movimento é... Vento. O ar se movimenta e o movimento é... Vento. O ar é importante. O planeta Terra, ele é composto de vários gases, certo? Certo. Visíveis ou invisíveis? Invisíveis. O ar se movimenta ou não? Não. O ar não se movimenta? Sim. Ai, meu Deus! Volta de novo, volta de novo! O planeta Terra é composto de? Gases. Gases, certa resposta. Visíveis ou não visíveis? Hã? Os gases são visíveis ou não visíveis? Invisíveis. São invisíveis, certa resposta. Perfeito. O ar se movimenta ou não se movimenta? Movimenta. E o nome do movimento é? Vento. Vento. Me dê 2 exemplos de gases importantes no planeta Terra. O oxigênio. Muito bem. Gás carbônico. Gás carbônico. Resolveu. Então nós sabemos que o planeta Terra, o meio ambiente, ele tem que ter fatores não vivos que são importantes. São 3. O ar. A A água. e o sol. Nós aprendemos que o ar, ele envolve o planeta Terra, ele não é visível e ele tem 2 gases, tem mais, mas tem 2 importantes para a vida humana, que é o oxigênio e o gás carbônico.
e o ar se movimenta. E esse movimento é dado o nome de... o nome do movimento do ar? Vento. Vento. A gente pode ver pela pipa, pelo catavento. Certo? Deu para entender? Muito bem. Vamos pular agora. Olha só. Terminamos a primeira parte do estudo da Alice. Olha só. Que legal. Agora a gente vai mudar para outra parte. Mas antes, eu tenho uma coisa muito importante para perguntar para Alice. Alice, você sabia que podemos passar algumas semanas sem comer? Você sabia que podemos passar alguns dias sem beber água? Mas você sabia que somente são alguns minutos que nós podemos ficar sem respirar? Se você ficar sem respirar, você não consegue passar mais de alguns minutos sem respirar. É aquela coisa que a gente fez. E não deixa o ar entrar. Fica impossível viver. Então grava isso aí, viu, pessoal? O ar é muito importante, tá? Ótimo. Vamos passar agora. Então a gente já aprendeu sobre o ar. Agora a gente vai aprender sobre a água. A água é importante para a vida, Alice? Sim, gente. Ela é chamada de essencial. A água é essencial para todos os seres vivos sobreviver. E onde nós podemos encontrá-la, Alice? Eu sei. Olha, tem 6 lugares. Eu esqueci de ir, pai. Vamos tentando que a gente vai chegar lá. Tá bom. Vamos lá. Lembra do Lor? Eu dei o exemplo do Lor para ela. Eu falei, ó, grava Lor. Lor. Vou falar para vocês, ela não vai escutar. Tampa as ouvidas aí, Alice. Lor. Lago, Lor. L de lago. O. Oceano. R, rio. Lor. Já são 3. Lor. Lago, oceano, rio. Ela não escutou. Vem, volta. Ela não escutou nada. Vem cá. Então, a água é essencial para a vida, certo? Certo. Que onde a gente pode encontrar ela? Tem 6 lugares, mais ou menos. Vamos contar pro pessoal? Eu dei uma dica para eles. E falei que você não escutou. Fala para ele. Lembra do Lor? Lembro. Vai, Lor. Oceano. Começou pelo O, mas tudo bem. Vai. Oceano. Rio. Lago. O Lor. Nuvem? Muito bem. As nuvens, quando chove, pessoal, a água da chuva vem das nuvens. Muito bem, Alice. 4. Muito bem. Aquela lá que... É aquela de gelo. Isso, as geleiras. Lembrou, geleiras. A Terra, o planeta Terra, nas suas 2 extremidades, nas suas 2 pontas, ele tem o Polo Norte aqui em cima, cheio de gelo, e o Polo Sul cheio de gelo. Esse conjunto de gelo, essa camada de gelo, que é água, é dado o nome de geleiras. Certo? Muito bem. Geleiras. Muito bem. Então, falta o último. Geleiras. Então, você falou do Lor. Lago, oceano, rio, nuvem, geleiras. Esse aí você sabe. Imagina que as plantas, elas vão no solo. No solo. Muito bem. Pode falar. Posso falar? Pode. Assim, lá na Terra tem água, né? Tem. Deixa eu explicar pro pessoal para eles entenderem melhor. O que acontece? Lá na Terra, Alice, tem a água, quando ela desce, ela escorre lá para algum lugar lá embaixo, que é chamado de lençóis freáticos. Você não precisa saber, só basta saber de solo. Os lençóis freáticos, que são... Não tem o lençol de cama? Tem. Então imagina que lá embaixo, lógico que não é tão fino, ele tem uma camada de água debaixo do solo, que é dado o nome de lençóis freáticos. A água escorre, ela fica parada lá embaixo. Tem o lago em cima, às vezes,
E embaixo lá tem os lençóis freáticos. Que legal. Isso. Então, nós podemos encontrar água em 6 lugares. No LOR, lago, oceano, rio. Podemos encontrar na nuvem, na geleira e no solo. Muito bem. Então, nós sabemos que a água é essencial para a vida, que os animais precisam de água para beber, que as árvores, que as plantas obtêm água por suas raízes, certo? A raiz que finca lá e puxa a água. Sim. E os seres humanos, eles utilizam a água para hidratar o corpo e muitas outras coisas. Como que, Alice, os seres humanos usam a água? Para eles tomar banho. Para eles tomarem Para eles banho. lavarem as mãos. Lavarem as Tem mãos. um muito importante também. Ah, Lavar os alimentos. lavar os alimentos, cozinhar. Olha que legal. Escovar os dentes. Escovar os dentes, higiene pessoal. A água, ela é muito importante. Além de a gente hidratar, quando a gente toma um copo d'água, tá hidratando o nosso corpo. Porque aí tem um negócio muito legal que eu contei ontem para ela. Vocês ainda são novinhos para aprender, mas o nosso corpo, ele é composto de 70% de água, pessoal. Ele tem mais água do que tem de pele. Mas como isso, tio Fabrício? É sério. Vocês vão aprender mais para frente e vocês vão lembrar do tio Fabrício falando, do papai da Alice falando, que o nosso corpo tem mais de 70% de água. Nós somos quase um oceano. Mentira, mas é só para gravar, tá bom? Vamos lá? Perfeito? Então a água é importante, ela é essencial para a sobrevivência. E podemos encontrar ela em 6 lugares. No oceano, no rio, no rio, no lago, Certo, nas geleiras, certo, nas nuvens certo. e no solo. Muito bem, meu. E ela é importante para a sobrevivência. Como é que as plantinhas, elas bebem a água dela? Como que elas bebem? É, através da onde? Através da onde? A planta. Imagina a planta. Como é que ela pega a água? Ela pega... Ah, lembrei. Peraí. Eu esqueci de falar isso todo, espera. Olha o exemplo aqui, ó. Faz de conta que é o chão, ó. Como é que ela pega? Ah, gente, a água... Tipo, vou dar um exemplo pra eles, tá bom? Sim, vou dar um exemplo, mas que é de verdade. Quando que chove, não cai no chão, né? Cai no chão também. No solo? No solo. Aí cai dentro no solo, que tem a terra. Sim. Cai dentro no solo. Aí, como que para de chover? Um pouquinho, eu não sei, mas como que para, não sei. A plantinha, ela suga a água Através da onde? Como é que ela puxa essa água? com... Ela... Ó o exemplo aqui, ó. O que ela tem no fundo dela? Raiz. Raiz. Certo? Entendeu? Não? Certo, entendi. Então, pessoal, deixa eu dar um exemplo. Aqui, ó. Vamos dizer que aqui é uma planta e aqui as raízes da planta que fica para debaixo do solo, certo? E aqui é a água, o estojo vai ser a água. Então o solo tá aqui, certo? Ó, faz de conta que aqui, vocês não estão olhando aqui para baixo, tá? Assim, aqui é o solo. E aqui é a raiz dela que tá dentro do solo. A água que cai aqui embaixo, ela corre, vamos dizer que estivesse seco aqui em cima. Através dessas raízes aqui embaixo, ó, vai puxar a água, entendeu? Isso é muito legal. Perfeito? E a água é importante para os seres humanos para hidratar, tomar banho, cozinhar, lavar os objetos, lavar a mão, regar as plantas. E outras coisas. Muito bem. Nós falamos da água. Falta o último. Qual que é o?
Solo. Você sabe me dizer por que o solo é importante, Alice? Solo importante? Não. Você sabe dizer, mas você deve ter esquecido e não tem problema, porque nós estamos aprendendo. O solo é importante porque nele plantamos os vegetais que utilizamos na nossa alimentação. Sem o solo, as plantas não se desenvolvem. E sem as plantas no planeta, não teríamos condições de sobreviver. Você imagina o que seria um país, um planeta, aliás, só com tudo seco, só com terra, sem planta? Entendi. Ia dar pra viver? Ia ter o que comer? Não. Entendeu? Entendi. Então, sem o solo, sem vegetais. Sem vegetais, não tem as plantas. Não tendo plantas, não tem o ciclo, né? Lembra do gás carbônico, transformar em oxigênio, a fotossíntese e tal, né? Aquela coisa toda, que não é objeto do nosso estudo, é só para entender. Eu gosto de falar bastante coisa da qual a Alice ela possa aprender, que é sempre bom aprender, né? Sim. Mesmo que não seja a hora de entrar a fundo no assunto, mas é bom ela já ter escutado e vai captando. Então, o solo é importante para que os vegetais, a gente possa plantar os vegetais que a gente utiliza na nossa alimentação, certo? E você sabia? Agora eu quero ver, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta para ela e eu quero ver se vocês também vão saber responder, hein? Presta atenção. Vocês sabiam que existem animais que vivem exclusivamente no solo? Eu sabia. Calma. Vou dar aí 10 segundos para vocês responderem. Pensarem aí, ó. Então, vou fazer de novo, ó. Vocês sabiam que existem animais que vivem exclusivamente é que mora no solo. Não mora em outro lugar, ele mora lá, exclusivamente é lá, fica lá, não tem como. No solo, você sabe quais são esses animais? 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiu? Quais são esses animais que vivem exclusivamente no solo, Alice? A minhoca. Nossa senhora, a minhoca, muito bem. A formiga. A minhoca e a formiga, pessoal. São esses dois animais que vivem exclusivamente no solo. Muito bem, Alice. Parabéns. Agora, Alice, eu tenho mais uma perguntinha. E essa perguntinha, ela é muito importante. É sobre o solo fértil e o solo não fértil. São solos inférteis. Então, solo fértil e solo infértil. Você sabe o que é um solo fértil e o que é um solo infértil? Infértil. Infértil tem condição de vida? Não. Vamos dar um exemplo, mostrar para o pessoal? Sim. Só para eles saberem. Vamos dar um exemplo. Olha só, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de solo fértil. O que seria um solo fértil? É um solo que tem a presença de nutrientes, pessoal. Água e gás oxigênio em condições adequadas para as plantas desenvolver. Então, quando tem lá nutrientes, água e gás oxigênio em condições certas, ele se torna um solo fértil. Agora, quando esse solo não tem condições adequadas, ele não tem nutriente, ele não tem água e ele não tem gás oxigênio, ele se torna um solo infértil. Então, fértil, infértil. Fértil de feliz,
fértil de feliz e infértil de infeliz. Triste, um solo triste, olha lá, tudo marronzinho, sem nada, rachado, cara triste. Então, olha só, pra gente gravar então, que existe 2 tipos de solo. O solo fértil e o solo infértil. O solo fértil é o solo que tem 3 coisas boas: nutrientes, água e gás oxigênio. Agora, quando não tem nutriente, água e gás oxigênio, ele é um solo triste, um solo infeliz, é um solo infértil. Você entendeu? Agora que ela entendeu, pessoal, você viu que legal? Agora que ela entendeu, vamos fazer a pergunta. Alice, você sabe me dizer o que caracteriza um solo fértil? Fértil. Fértil. Fértil, gente. Fértil. Fértil é um solo... Fértil de? Feliz. Solo feliz. Então. 3 coisas. Água. Água. Vegetais. Calma. Vegetais não. Eu falei outra coisa. Oxigênio? Isso. Água. Ele tem que ter uma coisa antes da água e uma coisa antes do oxigênio, que é o nutriente. Nutriente, porque vai ficar nutrido. Vai ficar forte. É o nutriente. A gente não precisa comer para ficar nutrido, para ficar forte. O nutriente deixa o solo nutrido, deixa o solo forte. Assim como a água é importante para nós, é importante para o solo. O oxigênio é importante para nós, é importante para o solo. Então o solo fértil ele tem 3 coisas. Número 1, nutriente. Número 2, água. E número 3, gás oxigênio. Se não tiver esses 3, nutriente, água e oxigênio, ele é um solo não fértil. triste. Um solo cara rachada. Olha, vê se parece. Fiz aqui, ó. Você viu? Agora, olha o solo, um solo fértil. Tem nutriente, tem oxigênio e tem água. Então, solo fértil tem nutriente, água e oxigênio. Um solo fértil tem nutriente, água e oxigênio. Oxigênio, muito bem. Quer ver como ela aprendeu? Um solo infértil, ele não tem água, nutrientes e oxigênio. Perfeito. Perfeito. Pessoal, isso daqui a gente fez todo estudo que a gente podia fazer. Agora, só para terminar, mais alguns minutinhos, porque já está passando o horário da nossa aula. Nossa aula nós aprendemos um capítulo inteirinho sobre o meio ambiente, dizendo que o meio ambiente era composto por fatores não vivos, que são ar, água, solo. A gente aprendeu que o ar é importante. São gases que envolvem o planeta Terra. Eles não são visíveis, eles são invisíveis. Eles se movimentam e tem 2 gases importantes, que é o oxigênio e o gás carbônico. O ar se movimenta, o movimento do ar, o nome dele é dado? O ar se movimenta, o nome do movimento do ar é? Vento. O vento. E na pipa a gente pode ver no catavento, certo? Legal. A água é essencial para a vida. A gente percebeu que a água ela é essencial para a vida. Que sem a água, os seres humanos
não conseguiriam viver. E a água pode ser encontrada em 6 lugares. No rio. No rio. No lago. No lago. No mar, no oceano. No oceano. Nas geleiras. Nas geleiras. Nas nuvens. Nas nuvens. E no solo. No solo. Ótimo. Muito bem. E os seres humanos utilizam a água para se hidratar, lavar os alimentos, tomar banho e um monte de outras coisas. Então, é muito importante. E as plantas, elas conseguem buscar água através das suas raízes. A raiz que ficam lá no solo, elas puxam a água para a sobrevivência da planta, certo? Então a gente aprendeu sobre o ar, a água e o solo. O solo é muito, sem o solo não teria como ter os vegetais. Os vegetais são importantes para a alimentação nossa. Então, já pensou? Uma terra sem vegetais, sem planta, não teria como se viver. E no solo existem 2 animais que moram exclusivamente lá, que são a formiga e as minhocas. E as minhocas. Certo? Perfeito? E para fechar, nós aprendemos os 2 tipos de solo. O solo feliz, que é o fértil, e o solo triste, que é o infértil. Um solo fértil, ele tem 3 coisas. Vai lá, Alice, quero ver. Água. E nutrientes. Perfeito. E oxigênio. Fechou. Perfeito. Legal. Tá vendo? Uma maneira super fácil, super brincalhona, super de brincadeira pra gente poder aprender. Alice, agora, pra gente só passar. Como vimos, esses 3 elementos são muito importantes para a existência da vida no nosso planeta. Mas o homem não está se preocupando em mantê-los conservados, Alice. O homem está estragando tudo, Alice. Ele suja os lagos, os oceanos, ele suja o solo, ele suja o ar. E assim vai causando muitos problemas de poluição. E aqui a gente pode ter vários exemplos, ó. Olha só, os gases que são soltos no ar vai trazendo problema com a poluição no ar. Olha lá, a água de esgoto, a água do banho, a água da privada, que a gente faz o chazinho e o bolinho número 1 e número 2, jogado nos rios, nos mares, vai sujando, ó. E aí daqui a pouco a gente não vai ter uma água limpa, ó. Gasta-se muito para tratar elas. E aqui, ó, o solo, ó, os lixos, os produtos, são jogados, os agrotóxicos nos vegetais, os lixos, são tudo depositados no nosso chão, em algum lugar, está estragando aquele chão. E isso vai acabando com o nosso planeta. Então, uma dica para todos, né, Alice? A gente deve sempre ficar atento a essas situações e informar as pessoas que precisam cuidar do nosso planeta, né? Pois sem ar, sem água e sem o solo, não é possível viver aqui. Alice, quando agora acabar a aula, eu e a Alice, nós temos um stand-up aqui. A Alice sempre vai andar comigo de stand-up. Stand-up, para aqueles que não sabem, que estão aí, que às vezes não moram num lugar que tenha rio, navegável, próximo do mar, como a gente aqui. O que acontece? O stand-up, a gente vai no mar, a gente rema, e a gente vê um monte de sujeira. Então a gente já combinou que nesse verão, nas férias da Alice, nós vamos pegar um monte de sacos plásticos aqui de casa, sacos de lixo, e vamos sair recolhendo a sujeira, e a gente vai postar aqui para vocês verem a nossa parte de limpeza do meio ambiente, certo? E a gente vai gravar esse vídeo. Isso, muito legal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula sobre o meio ambiente, os fatores não vivos, como a água e o solo. E a importância deles para a vida dos seres humanos, dos seres vivos no nosso planeta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer, até a próxima. Curta o nosso canal, hashtag Papai Fabrício, Tio Fabrício, ou Alice. Hashtag Alice, figurinha carimbada na área. Valeu? Beijo, tchau, foi um prazer.